Bom dia, meus amores! Tenham todos uma excelente segunda-feira. Hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro de ciências na página 68. Então, abra aí o livro de vocês. No capítulo 3, a luz e os corpos. Anteriormente, nós vimos que podemos classificar os objetos de acordo com a luz que eles emitem, em fontes luminosas artificiais, aquelas construídas pelos seres humanos, e fontes luminosas naturais, Natural, que é da natureza. E hoje nós vamos conhecer 3 classificações, Os corpos transparentes, translúcidos e os opacos. Então, como tia Jeane falou, a gente pode classificar os corpos, os objetos, de acordo com a luz que passa sobre ele. Como assim? Vamos ver aqui um exemplo de corpos transparentes. Transparente é aquele que permite que a luz passe sobre ele sem espalhá-la. Por isso é possível a gente ver o que tem do outro lado, como por exemplo o vidro. Um vidro, um copo de vidro, tem como a gente ver o que está do outro lado. Por quê? Porque a luz passou, atravessou sobre ele, chegando aos nossos olhos, permitindo que a gente veja o objeto que está por trás dele. Como exemplo aqui, ele mostra a bola, Ele colocou uma tela e mesmo assim eu consigo ver a bola. Já os corpos translúcidos deixam passar parte da luz que recebe, mas ao atravessá-las, elas se espalham. Por isso, os objetos que estão atrás deles são vistos com pouca nitidez, como é mostrado aqui. Existem alguns espelhos, alguns vidros, principalmente de carro, que tem uma certa película, que fica um pouco mais escuro. Então, você consegue ver, mas você não consegue ver com tanta nitidez o que está atrás dele. Então, esse tipo de corpo a gente chama de translúcido. Dá para ver, mas não se vê com tanta nitidez. E os opacos são aqueles que não permitem a passagem da luz, como, por exemplo, uma folha de papel. Se eu colocar uma folha de papel cobrindo aqui a lente da câmera, vocês não vão conseguir ver. Por quê? Porque a folha de papel, ela é um corpo opaco. Ela não permite que a luz passe sobre ela. Vamos observar essa imagem que tem aqui. Como a gente viu, a luz, ela se movimenta em linha reta. Então, aqui nessa imagem, o sombreiro, ele faz essa sombra, ou seja, a luz não passa sobre ele. Ele é um corpo opaco. Então, a luz desvia dele. Ela bate aqui e volta. O que faz com que apareça a sombra. Já se esse fosse um corpo transparente, não apareceria a sombra. Como, por exemplo, se este aqui, olha, este é um saco. Um saquinho transparente de feira. Eu colocando ele aqui sobre a câmera e sob a luz, vocês podem ver o que tem do outro lado, nitidamente. Já com esse aqui, ele é translúcido. Você sabe que tem, olha, uma caneta aqui, mas você não vê com tanta nitidez. E a folha de papel, como eu mostrei, ela é opaca. Você não consegue ver o que tem aqui. Olhe, a luz bate e deixa uma sombra. Aí na página seguinte ele traz 3 objetos e pede que a gente classifique eles de acordo com o que a gente estudou. O copo de vidro
é óbvio que ele é transparente. Eu consigo ver o que tem dentro dele se eu colocar um líquido. O abajur, ele é translúcido, porque eu consigo ver alguma imagem, alguma coisa por trás dessa tela. Mas a caneca, ela é opaca. Se eu colocar algo, eu não consigo ver através da caneca. Então, transparente, translúcido e opaco. Na questão número 2, complete as lacunas com as palavras do quadro. E as palavras são opaco, projetadas, luminosas, sombras e opostos. No teatro de sombras, ficam entre uma fonte luminosa e uma tela. A plateia que fica do lado oposto ao da fonte luminosa não enxerga os atores, apenas as sombras projetadas na tela. Usando seus próprios corpos, objetos diversos, os atores combinam as sombras para criar cenários e personagens das suas histórias. Esta técnica só é possível porque o corpo das pessoas é opaco. Por isso que nós temos sombras. Teatro de sombras é aquele onde nós só vemos as sombras. Não sei se vocês já viram, mas se você pegar... Quem nunca fez isso aqui, ó? Quem nunca fez isso aqui, ó? Isso, essa sombra refletida é um teatro de sombras. Muitas pessoas utilizam de fantoches para contar histórias utilizando apenas a sombra. Então, isso acontece no teatro de sombras. E aí, a sombra, como Tia Diane falou, nós temos sombra porque nossos corpos não são nem transparente, nem translúcido, ou seja, eles são opacos. A luz bate no nosso corpo e volta, gerando assim uma sombra atrás, ao lado ou na frente, dependendo da direção de onde vem essa luz. Então, é essa a tarefa de hoje, meus amores. Vocês vão pausando aí e colocando a resposta. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser.